Alô, servidores públicos! Vocês querem entender um pouquinho mais sobre contagem de tempo especial, averbação de tempo rural no serviço público? Essas dúvidas e outras são respondidas agora pelo doutor Marcelo Tassinari, aqui no canal do Boca. A legislação dos servidores públicos é pauta no Boca no Trombone. Então é agora, a hora e vez dos servidores públicos, com o nosso quadro especializado. Os direitos dos servidores está no ar, com ele, o nosso especialista, doutor Marcelo Tassinari. Bem-vindo a mais uma edição do Boca, aqui da nossa Rádio Bandeirantes, doutor. Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É sempre um prazer estar aqui nas manhãs de sábado, nos programas da rádio, para esclarecer as dúvidas dos nossos servidores, né? Sei que tem bastante dúvida e o servidor, assim, tem muita alteração legislativa e o servidor tem, sim, necessidade de buscar esclarecimento. E aí contamos aí com a expertise do doutor. Vamos lá, vamos para as questões. O Rafael, servidor público estadual no Rio Grande do Sul, que trabalha como agente de fiscalização de trânsito, deve ter a contagem de tempo para a aposentadoria da mesma forma que os agentes de fiscalização de trânsito do município, doutor? São carreiras diferentes, são estatutos diferentes que às vezes podem receber tratamentos diferenciados na administração pública, um na administração municipal, outro na administração estadual. Por óbvio, qualquer prejuízo a qualquer deles pode ser buscado numa ação judicial. Então é possível sim, Rafael, que você busque lá no Poder Judiciário uma espécie de tratamento isonômico, não diria uma equiparação, porque no serviço público não é equiparação, mas um tratamento isonômico entre a sua carreira e a forma com que está sendo reconhecido o direito para os agentes de fiscalização nos municípios. Muito bom. Doutor Marcelo, tem um amigo que diz assim, ó, sou muito fã de vocês, porém peço anonimato. Final do telefone 6747, vamos respeitar esse servidor. Ele diz que é funcionário público federal, com 34 anos de contribuição e 60 de idade. Segundo ele, com a reforma da Previdência, vou ter que completar os 65 de idade, pensando na aposentadoria, né? Trabalhei com meu pai na lavoura até os 20 anos. Posso averbar o tempo rural para contar e assim conseguir a aposentadoria no serviço público hoje, doutor Marcelo? Olha só, Solano, que pergunta importante, importantíssima, porque na verdade não só para ele, servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência, mas para servidores estaduais e municipais vinculados a regime próprio de previdência. E por que eu faço essa diferenciação do regime próprio de previdência? Porque aquele servidor público que contribui, está vinculado ao regime geral de previdência social, sim, temos muitos servidores públicos vinculados ao regime geral. Eles podem contar o tempo rural, né, lá com a família, lá no tempo, como segurado especial rural, regime de economia familiar, sem necessidade de indenização. Mas aqueles vinculados a regimes próprios de previdência social, né? Regime próprio dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União, esses podem também comprovar o exercício de atividade rural, mas vão ter que indenizar o período rural. Vão ter que pagar mês a mês aquele período necessário para completar o tempo mínimo de aposentadoria ou completar o tempo necessário a uma aposentadoria com maior valor. Então, assim, não é barato porque é calculado sobre a remuneração do cargo, não é, vou pegar lá na década de 70, contar lá de 70 a 75, 5 anos por salário mínimo. Não é barato não, tá? Vai ser contado o período mês a mês com base no salário atual do servidor. Então não é barato, mas é possível sim, comprovado que a família tinha vocação rurícola, que a família trabalhava em regime de economia familiar, dá para somar, desde que o servidor público pague e indenize as contribuições do período. Perfeito. Mais uma dúvida, doutor. Essa vem lá de Viamão do André. Sou aposentado por invalidez permanente para o serviço público pelo Previmpa há 13 anos. Agora me chamaram para fazer perícia.
Esse tempo conta como tempo de serviço municipal? Tinha 15 anos de serviço quando aposentei, com os 13 somam 28. Quanto tempo terei de trabalhar se eu retornar à função? A pergunta do André. Olha só que situação interessante. Na verdade, eu tenho recebido várias consultas de servidores do Previmpa, que o Previmpa, pelo visto, está fazendo um pente fino também, assim como o INSS faz lá nos benefícios por incapacidade, pelo visto o Previmpa está fazendo, porque não é a primeira, Solano. Tem chego várias perguntas lá no escritório sobre até para saber se poderia convocar para uma perícia. Pode convocar para uma perícia, pode verificar se recuperou a capacidade para o desempenho da função pública. Vantagens e desvantagens. Primeira vantagem, geralmente a aposentadoria por invalidez no serviço público ela é proporcional ao tempo de serviço. Ficou 13 anos, olha o nosso ouvinte, ficou 13 anos aposentado lá por invalidez, volta para ativa, passou na perícia, está apto ao exercício da função pública, ele vai ter os 15 anos que ele tinha, mais os 13 que ele tem agora. E se apresenta. E olha só que interessante, Solano, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tá? Sim. Se por acaso esse servidor era da área da saúde, né? Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, né? Se ele trabalhava exposto a agentes nocivos em outros órgãos da administração pública e ele retornar para o setor com agentes nocivos, olha só que interessante, ele vai ter direito não só à contagem do tempo lá, como tempo de contribuição no regime próprio, mas também vai ter a contagem do tempo como tempo diferenciado. Ele vai ter direito, pode ter direito a uma aposentadoria especial. Então, às vezes, retornar ao serviço público, recebendo uma aposentadoria proporcional por invalidez, trabalhar 1 mês, 2, 3 e pedir o PPP para avaliar o tempo, o regime próprio vai dizer assim, não, só um pouquinho, nesses 13 anos ele não estava exposto. Mas o STF garante ao servidor público, né, que o tempo em benefício, se a atividade do servidor era uma atividade que trabalhava com exposição a agente nocivo, mesmo tempo em benefício será contado como tempo especial, ele vai poder pedir até mesmo, quem sabe, uma aposentadoria especial. Mas vamos trabalhar o caso do ouvinte como aposentadoria comum? Vamos trabalhar como aposentadoria comum. Ele tem 28 anos, a princípio tem que completar 35 anos de serviço público, tá? Conta os 13, então faltam 7, e aí tem que ver qual é a idade mínima no regime próprio aí, que tá marcando em Porto Alegre. Mas a princípio, completar 35 anos de serviço público. Perfeito. E para a gente fechar, doutor Marcelo, também o ouvinte que não se identifica é o 0040, o telefone dele. Na revisão do PASEP, para quem trabalhou antes de 1988, tem que buscar um advogado? Olha, é possível procurar a defensoria pública, também são advogados, né? E é possível juizar ações no juizado especial civil, até 20 salários mínimos, tem a presença de advogado. Essa ação vai tramitar na Justiça Estadual, porque essa ação é contra o Banco do Brasil, não é contra a Caixa Federal. Então ela tramita na Justiça Estadual. Não tem aquele sistema do juizado de até 60 salários mínimos, tem a presença de advogado. Na Justiça Estadual, até 20 salários mínimos. Se o valor do cálculo ultrapassar isso, ele vai sim precisar de advogado. O que ele pode fazer sem advogado, até para antecipar, para saber o seu direito, é solicitar ao Banco do Brasil os extratos bancários da época, as chamadas microfichas, onde, submetida a um trabalho de perícia contábil, vai se avaliar o direito que ele tem que receber e, na verdade, o direito que ele tem para receber. É isso aí, Solano. Muito bom, com a excelência de sempre, doutor Marcelo Tassinari, o nosso especialista nos direitos dos servidores, que amanhã vai estar com a gente, sim, lá nos estúdios, na tela da Band TV, para interagir com a nossa audiência. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!